Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Faz um tempo que eu não trago vídeo. Tava realmente batalhando mentalmente aí pra saber que tipo de conteúdo eu poderia trazer. Tava muito preso em tentar trazer algo, algo diferente, né? Algo diferente do que já tem no YouTube. É, eu acho que está relativamente saturado em relação a conteúdos de musculação no YouTube. Então eu estava sempre tentando achar alguma coisa que eu poderia trazer nova. E isso me impedia um pouco de trazer conteúdos um pouco mais frequentes aqui para vocês. Mas eu me desprendi um pouco disso. Eu vou simplesmente gravar meus treinos sem muitos cortes. Eu sei que a galera que já me acompanha lá no Instagram há muito tempo gosta bastante. Fala para eu continuar postando as dicas que eu posto, os meus treinos. Então vou trazer isso aqui para o YouTube também. De início, já falar para vocês me seguirem no Instagram, vou deixar aqui em cima. Aqui eu vou tentar postar conteúdos o mais frequente possível, mas lá no Instagram eu posto diariamente minha rotina, meus treinos. Então me segue lá para acompanhar tudo. E é isso, eu vou simplesmente trazer os meus treinos na íntegra aqui, falar para vocês como que eu gosto de abordar, acredito que vocês vão poder acompanhar o meu progresso, como que eu gosto de progredir. E é basicamente isso. Então estamos aí para a sessão de push 2 da semana, então o segundo treino de push, no caso peito, ombro e tríceps. Então a gente vai começar aqui na panturrilha. Atualmente estou treinando panturrilha com uma frequência de 3 vezes na semana. É uma musculatura que eu estou buscando evoluir nessa nova divisão aí. Não que minha panturrilha seja ruim, mas eu estou dando uma atenção especial para ela porque eu acho que fica bonito no físico. Nunca dei uma atenção tão especial para ela. Então essa é a segunda vez que eu estou batendo nela na semana. São duas séries de trabalho aqui, então a gente vai fazer panturrilha. Eu gosto de fazer no começo porque é o exercício mais chato do treino. Então eu faço no começo, já mato e aí não corre o risco de eu chegar cansado no final do treino e burlar minha mente e simplesmente não fazer, que era o que ia acontecer. Então já começa o treino aqui. A gente vai fazer panturrilha, depois a gente vai descer lá, fazer alguns movimentos preparatórios que eu vou explicar para vocês, a função de cada um, o objetivo de cada um. Daí depois a gente vai para elevação lateral, os presses principais do treino aí, que o foco principal do treino é peito. A gente vai para os supinos principais do treino aí, que eu vou correr por cada um deles. E depois a gente vai para alguns exercícios isolados aí, para deltoide, para braço no geral, e eu vou explicando ao longo da sessão. Mas é isso. É, Essa máquina de panturrilha da Hammer é bem boa. Gosto bastante dela, bem confortável. Tava, tava difícil de achar uma máquina de panturrilha boa, porque eu tô com um leve incômodo no joelho. E sempre que eu ficava nessa posição de joelho flexionado, sentado, a maioria das máquinas de panturrilha me incomodavam, mas essa da Hammer em específico não me incomoda. Então é isso, vou fazer duas séries de trabalho aqui. Gosto de trabalhar com um pouquinho mais de repetição aqui em panturrilha. É uma musculatura que tem uma ativação por meio de uma articulação que tem uma amplitude relativamente limitada, que é a flexão plantar, né? Que é a movimentação do tornozelo. Então eu sinto que usar muita carga aqui, você acaba perdendo um pouco a conexão com a musculatura, não consegue conectar muito bem e sobrecarrega demais ali. Então eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais de repetição para ativar bem o músculo, não sobrecarregar tanto as articulações aqui. E é isso, bora! Ajustar ela aqui para poder encaixar melhor. Pensa no músculo que dói treinar, velho. Pelo amor de Deus. Como eu falei pra vocês, panturrilha é uma musculatura que tem ativação por meio de uma articulação que tem amplitude bem limitada, que é a articulação do tornozelo. Então, eu gosto também de fazer uma leve pausa na concêntrica e na excêntrica, para garantir que eu estou aproveitando todos os ranges de repetições, porque por ter uma amplitude limitada, a articulação, é muito fácil da gente acabar roubando, entre aspas, e não aproveitando todos os finais do movimento, tanto excêntrica quanto concêntrica.
e acabar perdendo um pouco de toda a amplitude contrátil da musculatura. Então eu gosto de fazer essa leve pausa aí. Somando isso, as repetições um pouco mais baixas, é a forma que eu consigo ter uma ativação melhor dessa musculatura. Descansar um pouquinho mais. Eu geralmente descanso no mínimo 2 minutos na série de trabalho. Panturrilha, depende, 1,5 minutos, 2 minutos, é geralmente o que eu descanso para ir para a segunda série. Aqui atualmente estou fazendo só 2 séries de trabalho mesmo, como a frequência está um pouco mais alta, o volume de cada sessão acaba sendo reduzido. No total da semana são 6 séries totais para panturrilha, 2 a cada 2 a 3 noites de descanso. Então está uma frequência bem legal para essa musculatura, uma frequência onde eu estou me recuperando bem e onde eu estou conseguindo progredir ao longo das semanas. E é isso, conforme meu peso corporal for subindo, minhas calorias forem subindo e eu sentir que minha recuperação está melhor, eu tento adicionar uma série aqui, uma série ali, para ir progredindo o volume junto com as cargas e repetições que eu já venho progredindo ao longo das semanas. Mas é isso, descansar, fazer a próxima série e a gente desce lá para começar o treino de fato. Duas séries feitas, bora descer lá, começar o treino. Tirem o peso das máquinas, tá? Os instrutores da academia agradecem. E é o mínimo de educação possível que você deve ter na hora que você frequenta um lugar que não é sua casa e as regras não são suas. O que eu vou fazer aqui agora é um pull down unilateral. É um movimento para dorsal? É o treino de peito? É. Mas isso aqui eu não vou contar como uma série válida, na verdade. É mais um movimento que eu uso preparatório. Qual que é o maior erro que eu vejo na maioria das pessoas quando vão fazer supinos, desenvolvimentos, variações de press, exercícios de empurrar no geral? É isso aqui, ó. Essa elevação do ombro. A falta de controle dessa elevação do ombro, porque as articulações que estabilizam ali o seu ombro, a sua escápula, elas devem se manter estabilizadas enquanto você executa os supinos. E geralmente quando começa a ficar difícil nesses movimentos, a galera perde essa estabilização e acaba fazendo isso aqui, esse encolhimento, essa elevação do ombro. E isso é prejudicial não só para a ativação da musculatura, mas pode acabar te gerando alguma lesão quando você está trabalhando com uma alta sobrecarga. Então, aqui no pull down unilateral, qual que é a ideia? Vocês podem perceber que a sobrecarga está querendo puxar o meu braço para cima. O latíssimo ele faz o quê? Uma das funções dele é a depressão do ombro, é manter o meu ombro deprimido, estabilizado para baixo. Então essa é uma das funções dele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ativar bem o latíssimo aqui, para enquanto a sobrecarga está forçando o meu ombro a fazer isso aqui, eu preciso manter ele estabilizado. Como eu falei, eu não vou contar como uma série de trabalho, é mais para eu ter essa ativação neurológica. Eu não sei se tem nenhuma comprovação científica em relação a isso, mas eu simplesmente me sinto mais confortável assim e eu consigo trabalhar essa estabilização que vai me ajudar muito nos presses lá na frente. Mas é também uma excelente opção de exercício para você fazer antes dos supinos, para adicionar uma frequência maior no seu latíssimo, se é uma musculatura que você está querendo melhorar. Então, fazer uma sériezinha aqui. Percebam que o peso está querendo elevar o meu ombro, eu mantenho ele estabilizado e faço a extensão. Percebam que é um nível de esforço bem baixo, bem longe da falha, para trabalhar justamente essa estabilização. Faço uma série aqui, umas 12 repetições, faço os dois lados. Aqui eu nem descanso muito, é muito mais para, como eu falei, estabelecer essa conexão. Como eu falei também, não tem nenhuma comprovação científica disso aqui, e nem tudo que você faz dentro do treino precisa ter comprovação científica, tá? O treino está muito ligado à adesão, a fazer o que você gosta, o que você se sente bem, isso é muito importante também.
10 quilinhos. Só 6 repetições. Vocês viram que conforme eu subo a carga, diminuo as repetições, porque mais uma vez o objetivo dessas séries preparatórias não é se cansar, sim preparar a musculatura para a série de trabalho, que vai ser com 14 quilos. Fazer umas 3 repetições com 12, e aí eu vou para os 14 fazer minha série de trabalho. Tranquilaço. Quilinhos. Não parece muito, mas é o suficiente. Como eu falei, deltoide lateral é uma musculatura tão pequena, cara, que não é de se esperar que você vai conseguir trabalhar com o mesmo tanto de carga que você faz no desenvolvimento. Imagina que o desenvolvimento está o seu tríceps trabalhando, está o seu peitoral maior trabalhando, está o seu deltoide anterior trabalhando, o deltoide posterior estabilizando. Olha o tanto de musculaturas que tem para levantar aquela quantidade de carga. Agora aqui, cara, é só o deltoide lateral praticamente trabalhando. Trapézio estabilizando, obviamente, mas trabalhando de forma efetiva para fazer a abdução, só o deltoide lateral. Então, não tem como esperar que essa musculatura vai levantar tanta carga. E, então, o objetivo aqui é extrair o máximo com esses 14 quilos. Vocês vão ver como dá para extrair o máximo. Bora para a primeira série de trabalho. Semana passada foram 12 repetições. Essa semana, tentar no mínimo 13. Vamos ver o que vai sair. Uh, 14 quilos. Vocês veem que depois do 14, provavelmente as repetições iam começar a ser um pouco roubadas. Então ali eu prefiro parar. Foi uma série difícil, bastante tensão mecânica, isso que importa. Quando chegar no ponto que eu sinto que eu já vou começar a roubar, não vale mais a pena. É uma energia gasta para você não estar otimizando a estimulação. Então você vai estar gastando energia por um estímulo não otimizado, que pode atrapalhar o resto do seu treino, e você vai estar ativando muito mais outras musculaturas que não são a musculatura alvo. Então é uma troca que não vale a pena. Vocês veem que no final, depois de eu falhar, eu ainda faço algumas parciais aqui embaixo. Por quê? A fase mais difícil desse movimento é aqui, ó, no final, onde o halter fica totalmente contra a gravidade. E dificilmente você vai conseguir chegar à falha concêntrica muscular aqui. Dificilmente, porque é muita desvantagem para essa musculatura. Você dificilmente vai conseguir, igual você consegue no supino, por exemplo, aquela falha muscular total na concêntrica. Aqui você não vai conseguir. Então, eu gosto de explorar um pouquinho mais aqui no final, para extrair um pouco mais. Também não tem nenhuma evidência sobre isso, mas é algo totalmente baseado na minha experiência que eu gosto de fazer. É explorar umas parciais após a falha aqui, levando em consideração que a gente não consegue chegar à falha total muscular. É isso, descansar mais um pouquinho, fazer o resto das duas séries. Vou manter a carga
Como eu falei, eu gosto de trabalhar de 10 a 15 repetições, foram 14, porque eu vou manter a carga, vai sair provavelmente umas 12, 13, vamos ver quantas vão sair. Enquanto eu estiver dentro do range de repetições de 10 a 15, a carga permanece a mesma. Agora, se eu sentir que eu vou fazer menos de 10 ou mais que 15, é hora de ajustar a carga. Bora para a segunda série. Descansei por volta de 2 minutos, recuperei a respiração, estamos prontos. Saíram 12 repetições, ainda estou dentro das 10 a 15, mas a gente vê que também, conforme vão passando as séries, é uma musculatura que acumula fadiga muito rápido. Então assim, se você manter a carga ao longo das séries, é muito normal as repetições irem caindo cada vez mais, fica cada vez mais difícil a concêntrica. Então acho que eu vou reduzir uns 10-20% da carga aí, para fazer um pouco mais de repetição nessa última série, estabilizar melhor, mas fazer um pouco mais que 12. Bora. Terceira e última série, reduzir para 10 quilos. Última série, vou fazer bem concentrado, tentar conseguir o máximo de repetições aqui, e acabar com o que restou do deltoide lateral. Bora. Deus me livre. 14 repetições, se não me engano. Pra vocês verem, tanto de repetição que eu acumulei em 3 séries. Eu particularmente também sinto que musculaturas pequenas, como o deltoide lateral, respondem muito bem a mais volume, mais estresse metabólico, entre aspas. Algo que eu sinto, é algo que eu percebo. Também não tem teoria em cima disso. Mas como eu falo, é muito importante a teoria aliada à prática, né? Teoria sem prática é demagogia. Se a gente ficar dependendo só do papel, quantas vezes, cara, já a ideia não era perfeita no papel ali, a teoria era perfeita, e a que a gente vai colocar na prática não é tão perfeito assim. E aí a gente sai um pouco da teoria e vê o que funciona na prática, alia os dois e, na minha opinião, consegue um resultado melhor. Então é isso, o deltoide lateral, o principal exercício para o deltoide lateral, enfatizando ele na posição encurtada no começo do treino, foi feito. A gente vai bater nele no finalzinho do treino ali, eu vou explicar para vocês a diferença, por que eu escolho aquele outro exercício. Mas agora a gente vai para os exercícios principais de peito, os supinos. Começar nesse supino inclinado da Nautilus, eu vou ali e já volto com vocês. Primeiro exercício composto, primeiro exercício de peito no treino. Esse supino da Nautilus aqui, da linha Leverage, a linha nova da Nautilus. Cara, que supino incrível, a Nautilus nunca decepciona em supinos. E esse supino aqui, pra mim, cara, é um dos melhores que eu já utilizei. Ele não tem nenhum ponto de máxima tensão. A máxima tensão eu posso dizer que é no final do movimento, mas ele não tem nenhum drop muito grande, então ele não é extremamente pesado, como as máquinas da Hammer, por exemplo, que é muito leve aqui, extremamente pesado aqui. Ele não tem isso, de ser muito pesado em só um ponto do movimento e muito leve em outro. Ele tem uma tensão mais constante ao longo do movimento, isso permite uma conexão melhor, uma estabilização melhor, eu curto bastante, cara. Então esse supino chegou aqui, esse é o supino inclinado, a gente vai começar com ele. Aqui vão ser 2 séries de trabalho, 6 a 10 repetições. É o primeiro exercício para peito, então eu vou seguir a mesma linha, a mesma ideia de aquecimento que eu fiz na elevação lateral. Como aqui eu trabalho com um pouco mais de carga, então provavelmente eu vou fazer umas 2, 3 séries preparatórias também.
Minha top 7 aqui é para 60 quilos mais ou menos, se eu não me engano, eu vou olhar ali, mas é 55, 60 quilos. Então eu vou começar com metade desse peso, fazer 20, 25 quilos ali, fazer umas 10 repetições também longe da falha, alongar bem o peitoral, sentir como é que tá meu ombro, se eu sentir que estou precisando de alguma mobilidade específica eu vou fazer, para estar o mais preparado possível para a hora que eu chegar na série de trabalho, eu não tenho nenhum problema em extrair o máximo da série mais importante. Então é isso, eu vou subir na carga aqui, colocar 20 quilinhos ali e sentir. Uma coisa muito importante vocês fazerem é sempre anotar, onde eu sempre recomendo obviamente anotar as cargas e repetições da série de trabalho para progredir ao longo da semana, é ali onde você vai anotar o nome do exercício, anotar a regulagem do banco, a regulagem da máquina, isso é muito importante, cara. As máquinas têm várias regulagens, várias alturas de banco, que vão te deixar mais confortável de acordo com as suas estruturas anatômicas para alinhar bem com a musculatura alta. Então é importante você sempre anotar essas coisas, para que você possa, sempre que você chegar ali na máquina, ajustar de acordo com a altura e o alinhamento que você vai fazendo ao longo das semanas, para garantir que vai ser o mesmo toda semana e isso não vai impactar o seu progresso. Então, mais importante, todas as variações do supino, a base do pé. Não acha que só porque você está com o banco atrás de você te estabilizando é o suficiente para estabilizar. Pensa que o peso vai querer descer nessa direção e vai te jogar nessa direção, então você tem que fazer uma contra-força para garantir a estabilização e a máxima capacidade de produzir força. Então meu pé está preso aqui e está sempre fazendo força para cima, contra a sobrecarga. A sobrecarga está vindo para cá, o meu pé está empurrando para lá. Sempre fazendo isso para estabilizar da melhor forma. Escápula. Escápula sempre em depressão e retração, para estabilizar todo o complexo escapulomeral ali. E a pegada vai variar de cada um ali. Então, estabilizei a escápula, bora. Nas séries preparatórias eu gosto bastante de aumentar um pouco mais a cadência, para ir alongando bem, sentindo a estabilização. Perfeito. 30 cada lado, fiz umas 8 repetições, longe da falha. Subi ali para uns 50 e depois acho que eu já vou para a série de trabalho, para sentir como é que tá. A partir de agora eu já começo a colocar a munhequeira. Não porque todo mundo tem necessidade desse movimento, mas porque estou sentindo um pouco do meu pulso. Na verdade eu sempre senti um pouco do meu pulso, porque eu fiz jiu-jitsu, né, muito tempo. Então sempre sinto um pouco do meu pulso na hora de fazer os press. Então a munhequeira me ajuda bastante a manter o pulso bem estabilizado e dar uma aliviada nessa dor. Mas eu também tô com uma dor bem chata no cotovelo, cara. Essa dor, acredito eu, que veio da preparação aí. Tem alguns fármacos que a gente utiliza nessa fase que acaba dando uma desidratada na articulação, ressecando um pouco a articulação. Eu acredito que eu gerei uma tendinitezinha aí. Tá me incomodando um pouco, mas vamos ver. Eu tô tomando algumas providências, tomando colágeno tipo 2 e condroitina com glucosamina, que ajudam na hidratação da articulação. Tem ajudado um pouco, mas eu acho que eu vou ter que comprar uma cotoveleira para sentir um pouco mais confortável e evitar sobrecarregar muito a articulação do cotovelo, às vezes aumentando um pouco o range de repetições para reduzir a sobrecarga, não sei. É algo que eu vou manipulando ao longo prazo, mas estou sentindo um leve incômodo que está dando para levar ainda. Mas vamos ver, né? É isso. Nada extremamente apertado aqui na munhequeira, só o suficiente para estabilizar. Fazer umas 2 repetições só para sentir isso. Ótimo. Sentindo bem hoje, acho que vai dar para progredir. Tô travado em 9 repetições aqui. Eu tô travado para chegar nas 9 repetições faz um bom tempo aqui. E querendo ou não, na prática a gente vê, né, cara, supinos no geral são os mais difíceis de progredir comparado com costas, perna, principalmente porque o progresso deles depende não só da adaptação muscular, né, mas do progresso do peso corporal. O peso corporal é muito importante nesses movimentos para a estabilização, e quanto mais estabilização, maior a produção de força. Então vocês veem que
quando a gente está mais pesado, principalmente com um pouco mais de gordura acumulada aqui na região da barriga, a gente consegue estabilizar muito mais o tronco e produzir mais força. Então o progresso aqui ele depende não só da adaptação muscular, mas do progresso do peso corporal, tudo em sinergia, para que você consiga produzir a devida força aqui. Então isso é nítido, cara, na prática vocês vão perceber. Conforme o peso corporal vai progredindo, o supino vai progredindo junto. Enquanto você não subir muito o seu peso corporal, não dá para esperar muitos progressos no supino. Então a gente tem que ser paciente. Até porque o progresso que mais importa não é o progresso entre uma sessão e outra, óbvio, esse progresso é importante, mas o progresso mais importante é o progresso do longo prazo, porque a hipertrofia é um processo a longo prazo. Então você não vai crescer progredindo de uma semana para outra, você vai crescer progredindo ao longo das semanas a longo prazo, ali 16 semanas, 20 semanas. Esse que é o progresso que importa. Qual era a sua carga na semana 1 e qual que é a sua carga depois de 20 semanas. Porque o progresso entre uma semana e outra pode ser interferido por 1 milhão de motivos. Sono, hidratação, estresse. Tudo isso pode impactar o progresso entre uma semana e outra. Então, ele não é o mais importante da gente observar. O progresso mais importante a se observar é o progresso no longo prazo, porque a hipertrofia é um processo crônico e a longo prazo. Tá? Então, não neura se você não progredir de uma semana para outra. Agora, se você não está progredindo há 4 ou 5 semanas, isso aí é algo a se preocupar. Bora conseguir essas 9 reps hoje. Cara, isso é uma das coisas que eu mais gosto da musculação, foi uma das coisas que mais me prendeu nesse esporte. Que é um esporte que, para você evoluir, você precisa estar se forçando a progredir toda semana. Principalmente com a galera que eu acompanho, que eu comecei a acompanhar quando eu entrei nesse esporte, Jordan Peters, esse tipo de cara, são caras fascinados pelo progresso. E esse progresso que você aprende, que você busca dentro da academia, quando você entra dentro dele e vê o que ele pode te devolver, cara, a gente se torna muito mais disciplinado e começa a buscar esse progresso, o mesmo progresso que a gente busca aqui, em outras áreas da vida, sabe? E isso foi uma das coisas que me prendeu. É um esporte que depende única e exclusivamente de mim, cara. Depende de mim. Eu já me frustrei muito com outros esportes que eu fiz, por esperar que as outras pessoas, por serem esportes que dependem de outras pessoas para treinar e etc. E eu esperava que as outras pessoas tivessem o mesmo nível de disciplina e gana e vontade de vencer que eu tenho. Mas é um pouco de egoísmo da minha parte, querer e esperar isso das outras pessoas. Então a musculação, o fisiculturismo é um esporte que depende só de você, mano. Então eu entro aqui e eu sei que o meu progresso depende só de mim. E a partir do momento que eu sento nesse banco, eu sei que eu preciso de 9 repetições, cara, eu vou deixar tudo que eu tenho. Vocês vão ver que eu vou deixar absolutamente tudo que eu tenho pra hora que eu sair daqui não me restar dúvidas, que eu fiz tudo que estava no meu controle para progredir. Às vezes é suficiente, às vezes não é. E quando não é, paciência. Mas agora eu vou dar tudo que eu tenho para conseguir essas 9 repetições. E essa é a mentalidade que eu entro para absolutamente todos os exercícios e consequentemente eu consigo refletir isso tudo em praticamente tudo que eu faço na minha vida. E é isso, bora. 9. Porra! 3 semanas para chegar nessas 9 repetições, velho. É isso. Paciência. Tem que ter paciência, entender que não vai ser toda semana que vai progredir. Demorei 3 semanas, mas hoje eu progredi. Como eu falei, o range de repetições que eu vou aqui é 6 a 10 repetições. Então, fiz 9 hoje. Buscar fazer 10, a partir do momento que eu bater 10 nessa série, eu progrido a carga, mas enquanto eu tô ali até chegar no 10 eu mantenho a carga. Fiz 9 repetições, vou descansar 2, 3 ou quantos minutos precisar, até porque descanso nunca é demais. Vou descansar quantos minutos eu sentir que eu preciso aqui e vou para a segunda série, onde eu vou manter a mesma carga, que eu tenho certeza que eu vou ficar ali entre as 6 a 10 repetições que eu estipulei para esse exercício. Bora! Bom, era para ser o supino reto no Smith, mas ele está ocupado. Eu só tem um Smith que eu considero bom, tem 2 na verdade, mas tem um específico que eu prefiro ele, o trio dele é mais confortável e no caso ele está ocupado. Então, vou fazer no halter. O perfil de resistência vai ser praticamente o mesmo.
padrão de movimento vai ser praticamente o mesmo, então não tem problema, semana ou outra a gente dá essa variada. Vocês veem que eu posicionei o banco levemente inclinado, ali em 15 graus mais ou menos. Ainda assim eu vou conseguir enfatizar bem as fibras mediais do peitoral, mas com um conforto maior no meu ombro ali, principalmente. É uma inclinação que eu prefiro trabalhar as fibras mediais. Enfim, fiz uma série preparatória com 40 kg para sentir, porque faz muito tempo que eu não faço supino reto com halter. Vou fazer uma repetição aqui com 44 e eu acredito que a série de trabalho vai ser com 50, que é o máximo de peso que tem aqui. Então vai ter que ser essa carga, mesmo que eu passe das 10 repetições, que é o topo da faixa de repetições, que aqui eu também vou trabalhar de 6 a 10, duas séries de trabalho. Então, mesmo que passe de 10, tem no máximo de 50 kg, é com isso que a gente vai trabalhar. Tá aparentemente fácil. Vamos com 50. Vou chamar o instrutor para me ajudar aqui a entregar o halter, para não gastar energia à toa, né? Porque 50 kg cada lado é 100 kg totais. A energia que a gente gasta para subir o halter aqui é uma energia que a gente pode depositar para contração em si. Então eu vou poupar essa energia e pedir para alguém me ajudar a entregar o halter para mim. Tanto de energia que eu gasto só para levantar isso aqui, filho. Meu. Valeu, mano. Não, o próximo eu vou fazer com menos, aí eu consigo levantar. Valeu. Subestimei um pouco o 50. Mas vocês veem, né? O trampo que é só pra levantar um halter. Tem que ter alguém pra ajudar, senão gasta muita energia à toa. Enfim, fiz 5 repetições. Aqui é um exemplo claro de como abordar, ajustar a carga para o range de repetições. Então, meu objetivo é 6 a 10. Eu fiz 5, menos do que eu estipulei. Então o que eu faço para ficar dentro do que eu estipulei? Reduzo um pouco a carga. Foi com 50 kg para 5 repetições, levando em consideração que essa carga está acima do que eu esperava para essa série e que eu já acumulei um pouco de fadiga, vou descer para 40 e tentar buscar o topo de repetições ali, 10 repetições pelo menos, para acumular um pouco mais de volume. Beleza? Quem sou eu para criticar a Cybex, tá? Deixando isso bem claro. Mas a única coisa que faltou nessa máquina para ela ficar perfeita é um cinto para prender. Porque mesmo que eles fizeram nesse padrão meio que tem uma flexão de tronco aqui para estabilizar melhor, ele meio que te encolhe aqui para manter o seu quadril estabilizado, depois de determinada carga, meio que não é suficiente. Então, para complementar, para essa máquina ficar perfeita, faltou só um cinto para o quadril ficar mais estável. Mas eu arrumei um jeitinho aqui que fica tranquilo de eu fazer. Então, o que eu faço? Eu utilizo no meu pé aqui, então eu jogo meu quadril bem para trás para estabilizar bem aqui no banco e no encosto das costas. Inclino meu tronco para frente e empurro meu pé para cá. Então eu gero essa contra-força para onde o peso quer me levar, que foi algo que eu citei ali no início. Eu gero essa contra-força e isso ajuda a estabilizar o quadril nessa máquina. Então é muito importante isso aqui, ó, empurrar o chão com o pé para manter estabilizado. Se eu ficar com o meu pé moscando aqui e não empurrar ele, aí o peso vai fazer isso aqui, ó, vai levantar muito o meu quadril. Enfim, aqui é o último exercício para peito. Então, como eu citei anteriormente, fizemos inclinado, reto, e agora a gente vai para o declinado. É um exercício que vai enfatizar bastante o tríceps também, então a gente consegue esse estímulo extra, mas é difícil falar que a gente trabalha uma musculatura específica aqui. Tudo vai trabalhar. Inclusive essa posição aqui das paralelas, a posição mais alongada, é uma posição onde a gente consegue colocar todas as musculaturas trabalhadas, então deltoide frontal, peitoral e tríceps, na máxima capacidade de alongamento delas. Então, é praticamente o único exercício onde a gente consegue expor todas essas musculaturas à máxima capacidade de alongamento, o que é muito interessante para hipertrofia, principalmente a longo prazo. Então, gosto muito desse movimento para dar aquela alongada final nas musculaturas que já foram trabalhadas.
Fechou? Então é isso. 2 séries de trabalho, 6 a 10 repetições. Fiz 9 na primeira série semana passada. Tentar buscar 10 para poder progredir semana que vem. E é isso. Bora. Progredi. Uma repetição em relação à semana anterior. Semana que vem já dá pra subir de 170 para 175, mais ou menos. Vamos vendo. Se 175 for demais, eu subo para 172. Aí eu vou vendo. É isso, descansar um pouco mais. Fazer a última série e partir para os acessórios. Então vocês veem que são 3 exercícios compostos para peito. Mas são 3 exercícios que não demandam tanto, igual, por exemplo, remadas, agachamentos. Então, por serem exercícios que não demandam tanto, eu gosto de... Não demandam tanto, então eu não gero tanta fadiga. Consigo ter mais energia depois que eu termino esses exercícios. Eu consigo ter espaço ali e capacidade de performance para encaixar um pouco algumas outras musculaturas que eu quero melhorar e que eu estou colocando uma frequência mais alta. Então, peitoral, costas, posterior de coxa, estão numa frequência média ali, 2 vezes na semana. Agora, deltoide posterior, bíceps, tríceps e deltoide lateral, essas musculaturas menores, são musculaturas que eu estou tentando melhorar, uma frequência mais alta, são 3 vezes na semana. E aí eu encaixo elas no final dos treinos ali, principalmente desse treino. Como eu falei, é um treino que não gera tanta fadiga, então ainda tenho performance estocada para conseguir uma boa qualidade de estímulo nesses movimentos. Então, finalizando aqui, eu vou partir para esses isolados e explicar cada um deles. Mas eu basicamente vou ter um isolado para deltoide lateral, um isolado para deltoide posterior, um isolado para bíceps e um isolado para tríceps. 4 exercícios. É isso, descansar aqui, fazer a próxima série e partir para os próximos. Na paralela, deu para progredir legal, progredir nas 2 séries de trabalho. O treino como um todo está sendo muito bom. Praticamente em todos os exercícios eu consegui progredir, tirando o supino reto com halter, onde eu não tinha uma métrica de progresso anterior, mas eu posso julgar que foi uma performance bem boa. Mas na elevação lateral, no supino inclinado e na paralela, que são exercícios que eu já venho fazendo há algumas semanas, consegui progredir em ambas as séries. E agora que a gente já fez todo o trabalho composto, trabalho para a musculatura principal, a gente vai para os acessórios. Como eu falei, treino de push é um treino que não demanda tanto quanto os treinos de pull, treino de legs. Então é um treino onde você tem a oportunidade de encaixar um pouco mais de trabalho acessório. Então vocês vão perceber que eu vou fazer trabalho acessório para musculaturas pequenas, no caso, para a gente equalizar essa fadiga. Então os exercícios de peito no geral não vão gerar tanta fadiga. Os exercícios isolados dessas musculaturas acessórias também não. Então no final das contas a gente consegue um controle de fadiga bem equalizado ao longo da sessão. E aí eu consigo encaixar, por exemplo, nesse treino, esse trabalho dessas musculaturas pequenas. Então, panturrilha, deltoide lateral, deltoide posterior, bíceps, tríceps, dá para encaixar tranquilamente até o ponto onde eu não consiga progredir. Enquanto eu estou conseguindo progredir, está tranquilo. Pode ser que você não consiga. Pode ser que você precise de uma quantidade de volume para peito, por exemplo, que te impeça de ter uma boa performance nesses exercícios acessórios, mesmo que sejam exercícios que não demandam tanto. Então isso vai de cada um. Para mim é tranquilo fazer os exercícios compostos de peito e depois ir trabalhando os isolados. Mas enfim, agora a gente vai começar o trabalho isolado, vou começar com bíceps. Então faço uma adaptação nessa máquina aqui para a gente trabalhar com o ombro em hiperextensão. Então trabalhar com o bíceps um pouco mais alongado, nessa posição aqui. Vão ser 2 séries de trabalho para bíceps. Vou fazer uma série só para dar uma aquecida aqui, como eu não fiz nada para bíceps até agora, só para jogar um sangue na musculatura, ver se está bem ajustado o banco aqui, etc. E eu já vou para a série de trabalho, que vão ser 2 séries de trabalho também, e a gente já parte para o outro. Então aqui eu apoio o meu quadril aqui para estabilizar. Busco sempre manter o meu braço atrás da linha do tronco, para alongar bem o bíceps. Porque o bíceps ele está ligado no ombro também, então a depender da posição do ombro, a gente vai alongar ou encurtar o bíceps
junto com a flexão do cotovelo, obviamente, que é o principal. Mas aqui mantendo o braço atrás da linha do tronco, a gente já mantém o bíceps bem alongado. E aí juntando com a extensão total do cotovelo, a gente consegue o máximo de alongamento dele. Então, estabiliza bem o ombro aqui, para a gente focar somente na flexão do cotovelo. Dez repetições, aí um antes da falha. Minha carga de trabalho aqui é 60 kg, eu fiz com 35 agora. Subi para 60, fazer a série de trabalho. Muito importante, se hidratem o dia todo, não só no treino. Atualmente eu tomo só água, intratreino mesmo. Não estou usando nenhum tipo de intratreino aí, carboidrato, EAA. Eu acho super válido, mas como eu como relativamente próximo do treino, não fico tanto tempo sem comer, os calorias não estão tão altos, eu não vejo necessidade. Mas se minha refeição pré-treino fosse um pouco mais distante do treino, levando em consideração que eu fico 2, 3 horas na academia, mais o tempo de chegar em casa e comer o pós-treino, é um tempo muito grande para ficar sem uma oferta de carboidratos, aminoácidos. Aí seria interessante colocar um intratreino para manter uma oferta de síntese, uma oferta de proteína e aminoácidos em geral aí ao longo de algumas horas. Mas como não é o meu caso, e também minhas calorias não estão muito altas, eu não vejo necessidade. Mas quem sabe mais pra frente, conforme as calorias forem subindo, eu gosto de alocar um pouco da quantidade de carboidratos ali no intratreino. Só vejo benefício no caso. E é isso, bora tirar isso aqui que eu não preciso mais, né? Não sei nem porque eu tô colocando. Uma coisa muito legal de se falar, principalmente para a galera que está iniciando, é que hoje em dia a gente ouve muito sobre progressão de carga, sobre carga progressiva, e a gente acha que progredir carga é somente progredir o peso no exercício. E esquece que sobrecarga no treinamento resistido não é só sobre o peso do exercício. Sobrecarga no treinamento resistido são 3 variáveis principais. Então, repetições, você aumentar o número de repetições é uma forma de impor sobrecarga na musculatura. Você aumentar o número de peso no exercício é outra forma de impor sobrecarga na musculatura. E você aumentar o número de séries também é outra forma de impor sobrecarga na musculatura. Então, progredir carga, progressão de sobrecarga no longo prazo não está ligado só ao peso. São essas 3 variáveis em conjuntos. Então, você deve focar em progredir as 3 no longo prazo para garantir que você está no caminho certo, para garantir que você está buscando a progressão de carga, sobrecarga progressiva. Então, não fica preso só em progredir peso, peso, peso. Utiliza das outras variáveis também, progride repetição, progride o número de séries, tudo isso vai somar o resultado final. O trabalho de bíceps foi, esse é o único exercício de bíceps do treino. Eu tenho uma outra sessão de push no começo da semana, onde é mais focado em braço do que peito, comparado a essa. Então aí eu tenho 2 exercícios de bíceps e 2 de tríceps, mas nessa aqui é só um para bíceps. Então foi feito, 2 séries, progresso nas 2 séries, excelente. Agora a gente vai para tríceps. O exercício de tríceps de hoje, obviamente além da paralela ali, que a gente pode considerar um exercício, um estímulo para tríceps também, vai ser a extensão unilateral no cabo. Então vamos fazer a extensão unilateral aqui, vou mostrar como que eu gosto de fazer para vocês. Espero que a gravação fique boa, que eu peguei um ângulo não muito favorável, mas a academia está começando a lotar. Eu não vou ficar colocando meu tripé no meio da academia para atrapalhar todo mundo. Por preferência pessoal, eu gosto de usar as caneleiras para que eu possa ter uma liberdade maior
de ajustar a rotação do meu punho, que não vai impactar absolutamente nada na ativação do meu tríceps. Então tenho uma liberdade maior de ajustar, não fico preso. Se eu fosse usar só o pegador a essa posição, eu tenho que fazer a extensão de cotovelo nessa posição totalmente pronada. Eu sinto um pouco o meu punho, que eu comentei com vocês anteriormente. Então uso a caneleira, que aí eu tenho uma liberdade de enfiar a minha mão aqui e ajustar numa posição confortável para o meu punho. Eu busco encaixar ela o mais próximo possível do meu punho. Quanto mais distante do meu punho eu encaixar, a sobrecarga vai estar puxando para cima aqui. Então quanto mais distante do meu punho, maior vai ser a tensão gerada na articulação do punho. Quanto mais próximo do punho, menor vai ser essa tensão na articulação. Então eu deixo ele praticamente no meu punho aqui, ó. Eu coloco isso aqui no cabo e eu vou mostrar para vocês, ó. Espero que aí do espelho dê para ver. Diminuir um pouquinho a carga aqui. Ó. Então, o que eu busco aqui? Eu gosto de fazer a maioria dos exercícios isolados de braço unilateral, porque de forma unilateral eu consigo garantir um melhor alinhamento. Braço é um ponto fraco meu. Então, por ser um ponto fraco e eu já ter outras musculaturas que foram bem desenvolvidas, mostra que eu talvez não tenha a melhor ativação dessa musculatura nos exercícios. Então, como que eu faço? Uma das formas de otimizar a ativação dessa musculatura? Otimizando o alinhamento. E de forma unilateral, principalmente na polia, a gente consegue ajustar o nosso corpo ao cabo e otimizar esse alinhamento. Então, o que eu busco aqui? Eu busco alinhar o cabo com o meu ombro, que é a articulação estabilizadora do movimento. Quando o cabo está alinhado com o meu ombro, eu diminuo a tensão nessa articulação estabilizadora, então vai diminuir a necessidade de estabilização e eu consigo direcionar mais energia para a extensão de cotovelo e ativação do meu tríceps. Então aqui, ó, vou puxar o cabo próximo a mim, alinhar ele com o meu ombro. Eu sempre vou usar minha outra mão para apoiar na polia e estabilizar o meu tronco. Se eu ficar com a minha mão solta aqui, ó, o cabo está me puxando para cima. Então vai solicitar muito do meu abdômen para estabilizar o meu tronco. E é uma energia que eu estou gastando à toa. Se eu posso me apoiar na polia, que já vai estabilizar bem o meu tronco, e posso direcionar mais energia para a extensão do cotovelo. Então vocês veem que todos os ajustes que eu faço é porque eu direciono o máximo de energia possível para a extensão de cotovelo e ativação do meu tríceps. Vamos lá. Ombro sempre bem estável. Lembra do primeiro exercício que eu fiz lá, o pull down, onde o meu objetivo é ativar o meu latíssimo para manter o meu ombro em depressão e estabilizado? Aqui é isso que eu vou buscar também. Então vocês veem que eu estendo o cotovelo, mas não faço isso aqui, ó. Meu ombro fica estabilizado. A única coisa que mexe é o cotovelo. Agora eu vou botar minha carga de trabalho e a gente vai fazer 2 séries aqui também. Primeira série de trabalho, todos os exercícios isolados de braço aqui, estou trabalhando mais ou menos 10 a 15 repetições, que é uma faixa de repetições que eu sinto confortável para trabalhar, questão de conforto articular, estabilização. É nessa faixa que eu estou trabalhando. Com 10 a 15 repetições, semana passada eu fiz 13, semana passada eu fiz 13, vou buscar pelo menos 14 agora. Exercícios de braço no geral, principalmente isolados, são exercícios que, assim como o peito, vão demandar uma paciência a mais, vão demorar um pouco mais para progredir. Porque, por exemplo, cara, se você progredir numa remada é muito mais fácil, porque você vai ter o seu bíceps trabalhando, vai ter sua escápula, vai ter o seu romboide, vai ter várias musculaturas se adaptando para você mover aquele peso. Agora, no exercício isolado, você depende geralmente de uma musculatura só se adaptando para você poder progredir e mover aquele peso. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, o progresso vai ser um pouco mais demorado. Por isso é importante você progredir em outras variáveis aqui. Então, buscar progredir repetição, buscar progredir uma série aqui e ali, se a recuperação permitir. Porque esperar que você vai ter um progresso muito grande de carga aqui é bobeira e até prejudicial em muitos casos. Mas vamos parar de enrolar e fazer minha série de trabalho. Então, firme a mão lá, deixo a caneleira o mais próximo do punho possível, ombro estabilizado. Bora.
14 repetições. Poderia puxar 15? Poderia. Mas vocês viram que o meu ombro já começou a desestabilizar? Provavelmente eu ia forçar a 15ª ali, eu não ia conseguir estabilizar o meu ombro e eu ia estar gastando energia à toa, que não ia ser direcionada para estímulo no meu tríceps. Então, é o que eu comentei anteriormente, é uma gastar uma energia à toa. Você vai parar sério quando você tiver a falha muscular e se você sentir que você vai começar a roubar, já não compensa mais gastar energia, não compensa mais continuar. Foi isso. A bateria do meu celular está acabando, não vou gravar a segunda série, já gravei a primeira. Quando eu for pro próximo exercício eu gravo para vocês. Uma coisa que eu vejo se falar muito pouco, principalmente aqui no Brasil, lá fora a galera que eu acompanho trabalha bastante com esse exercício, é o trabalho composto para deltoide posterior, né? A gente está muito acostumado com o trabalho composto para peito, por meio dos supinos, trabalho composto para quadríceps por meio dos agachamentos, mas muito pouco se fala do trabalho composto para deltoide posterior. E dá sim para a gente adicionar esse trabalho por meio de puxadas e remadas. O deltoide posterior, para quem não sabe, ele faz praticamente todas essas movimentações em todos os ângulos de abdução. Então isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, em todos os ângulos o deltoide posterior está trabalhando, ou seja, em todos os maioria dos exercícios de costas ele vai estar trabalhando. Mas uma das principais funções do deltoide posterior é a abdução do ombro. Então essa movimentação aqui, principalmente depois da linha do tronco, essa abdução final aqui é principalmente o deltoide posterior que faz. Então, como que a gente consegue sobrecarregar essa movimentação aqui de forma composta? É muito semelhante a uma remada. Então, se a gente pegar um padrão de remada e a gente manter as escápulas estabilizadas, então a gente não precisa da movimentação escapular para ativar o deltoide posterior. A movimentação da escápula é função de outras musculaturas. Então, se a gente vir para um padrão de remada, por exemplo, manter as escápulas estabilizadas, seja em retração e elevação, seja em depressão e retração, elas precisam estar estabilizadas e não ser a ênfase do movimento. E focar somente nessa movimentação aqui, a gente consegue fazer com que o deltoide posterior seja motor primário dessa sobrecarga. Então, por mais que, obviamente, um crucifixo inverso, uma abdução isolada, seja um trabalho mais específico para o deltoide posterior, em combinação com esse trabalho composto, a gente consegue uma maior margem de sobrecarga, porque como eu comentei com vocês anteriormente, os exercícios isolados, a margem de sobrecarga ao longo das semanas é muito menor, é muito mais lenta. E quando a gente vai para um exercício composto, a gente consegue essa maior margem de sobrecarga, por ter outras musculaturas gerando adaptação e ajudando a gente a aumentar essa sobrecarga ao longo das semanas. Então, nesse exercício, a gente consegue uma margem de sobrecarga maior do que um exercício isolado, por exemplo. Não que os exercícios isolados não sejam necessários, eles são necessários e são mais específicos e são excelentes. E quando a gente combina esse trabalho composto com o exercício isolado, então esse trabalho composto que tem uma margem de, talvez não seja o exercício mais específico para o deltoide posterior, mas tem uma margem de progressão a longo prazo maior, e para um exercício isolado, que é um exercício mais específico, que tem uma margem de progressão um pouco menor, a gente equaliza esse trabalho e consegue otimizar ele. Então vocês vão ver como que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu venho aqui na máquina de remada, fazer uma pegada pronada, eu vou fazer uma leve inclinação do meu tronco aqui e manter as minhas escápulas estabilizadas. Então, numa remada, o que a gente quer? A gente quer essa movimentação escapular aqui, para ativar as musculaturas das costas. Agora, nessa remada para deltoide posterior, a gente não quer essa movimentação. Então, a gente estabiliza a escápula. A única movimentação que a gente quer é essa movimentação aqui, ó, de abdução do ombro. Não importa se for aqui, aqui, toda essa abdução vai ser o deltoide posterior que faz. Então, escápula estabilizada, foca só na abdução. Percebem que minha escápula, ela até se movimenta, porque é praticamente impossível a gente deixar ela sem se movimentar, mas ela não é a ênfase do movimento. O que se movimenta muito mais e movimenta muito mais a sobrecarga é o meu ombro. O deltoide posterior está sendo extremamente sobrecarregado. E é muito importante a gente fazer essa abdução depois da linha do tronco, que é aqui que a gente consegue encurtar o deltoide posterior no máximo. Então é isso, são 2 séries de trabalho aqui, de 10 a 15. Já sei minha carga de trabalho, eu vou subir e mostrar a série de trabalho para vocês, enquanto minha bateria não acaba.
Duas repetições a mais. Muito bom. Não vou gravar a segunda série para ter bateria e gravar o último exercício, beleza? Então é isso, fazer mais um aqui e vou pro último. Então vamos lá. Último exercício do treino. Elevação unilateral na polia. Polia média. Vocês veem que eu posiciono a polia aqui na altura do meu quadril, mais ou menos. Por que isso? Vocês viram que a gente já teve um exercício para deltoide lateral nesse treino, que foi elevação lateral com halteres. E a elevação lateral com halteres, ela vai ter o ponto mais difícil dela no final do movimento. Então no final da fase concêntrica aqui é o mais difícil, e aqui é praticamente zero tensão. Agora quando a gente vem para a polia, a gente consegue manipular um pouco esse perfil de resistência para fazer com que a resistência seja o contrário do outro exercício. Então, enquanto na elevação lateral, essa fase aqui, fase inicial do movimento, tinha praticamente zero tensão, aqui no cabo, ajustando a polia na altura do meu quadril, eu consigo fazer com que seja o momento com mais tensão possível, e o movimento na elevação lateral com halteres, onde era mais difícil, fica mais fácil aqui. Então isso é bom, não só para a gente trabalhar toda a excursão funcional da musculatura, então a gente trabalhar e sobrecarregar ela tanto na porção mais alongada quanto na porção mais encurtada, que é uma forma otimizada de estimular a musculatura no longo prazo, mas é muito bom para a gente otimizar a performance também. Eu tenho 5 séries totais para deltoide lateral nesse treino. Eu poderia fazer essas 5 séries totais só na elevação lateral com halter? Poderia. É a mesma movimentação, mesma forma de ativação, entre aspas. Mas se eu pego essas 5 séries e divido em 3 séries de elevação lateral, enfatizando a porção encurtada, e 2 séries de elevação unilateral, enfatizando a porção alongada, eu tenho um estímulo mais otimizado em todas as excursões funcionais, eu tenho uma tensão, eu tenho um estímulo mais otimizado em todas as fases do movimento e consigo uma margem de progresso muito maior. Se eu fizesse 5 séries lá na elevação lateral, provavelmente depois da terceira, quarta, minha performance ia cair muito, porque conforme a fadiga vai acumulando, a contração final fica cada vez mais difícil. E aí a gente pegar e fazer 3 séries lá e deixar as últimas 2 séries para fazer no cabo, onde a contração final fica mais fácil, a gente consegue otimizar esse progresso e otimizar o trabalho dessa musculatura. Então eu não vou falar muito para não acabar a bateria e dar tempo, mas eu vou fazer 2 séries de trabalho aqui. E é isso, bora. É isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Vou fazer do outro lado ainda, mas para dar tempo de finalizar o vídeo e não acabar a bateria. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se vocês gostaram, é o tipo de conteúdo que eu tenho prazer de fazer e vou continuar trazendo. E é isso, não esquece de seguir no Instagram, que eu vou deixar mais uma vez aqui embaixo. Compartilha para ajudar na divulgação, curte, comenta aí o tipo de conteúdo que vocês querem ver. E é isso, obrigado por acompanhar, tamo junto.